Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem conosco todos que nos encontramos na face da terra. Então, mais uma vez, antes de entrar no assunto, peço para se inscrever no meu canal. Se inscrever no meu canal estará a me ajudar com que o canal fique conhecido, o trabalho que está a ser feito. Também se inscrever no meu canal, será atualizado todos os vídeos que estarei a lançar, a compartilhar. E também penso para colocar likes. Likes me ajuda com que sejam visualizados os vídeos. Então, a favor desses assuntos. Então, estou aqui e também, sem dúvida, posso colocar lá para tratarmos o assunto. Então, deixa lá entrar no assunto que vamos tratar hoje. Então, hoje quero tratar o assunto, quero trazer um tema, dizer que será que a palavra Bíblia existe na Bíblia? Será que essa palavra na Bíblia de fato existe? Então, vamos falar um pouco sobre a Bíblia hoje. Então, quero falar um pouco sobre a Bíblia. Então, assim que falar um pouco da Bíblia, é lá que vamos tratar. Será que existe a Bíblia? Outras questões a seguir. Então, a respeito desse assunto sobre a Bíblia. Aqui tem vários pontos e somente talvez vou tratar 4, se for possível 5. Então, antes de entrar nos assuntos sobre a Bíblia, o que significa, vamos tratar outros vídeos, o que é a Bíblia, vamos tratar outros vídeos. Hoje somente quero tratar sobre a Bíblia, que dizemos que será que trazemos conclusões que a Bíblia existe. Então, hoje não vou trabalhar dentro esses assuntos da Bíblia, não vou trabalhar dentro do versículo, vou trabalhar uma compreensão, uma percepção que possamos perceber. Ok, vamos. A primeira questão, o primeiro ponto, vamos perguntar: será que a palavra Bíblia existe dentro da Bíblia? A primeira questão: será que a Bíblia existe? A palavra Bíblia existe dentro da Bíblia? Falo que será que nós existe a palavra Bíblia dentro da Bíblia, o livro sagrado, o livro que usamos que é a Bíblia? Será que essa palavra Bíblia existe? Quando falam assim, é que essa questão de fato, na verdade, a palavra Bíblia não existe dentro da Bíblia. Estamos a dizer, esse livro que demos o nome Bíblia, ou o nome dele é chamado Bíblia Sagrada. A própria palavra Bíblia não existe. Estou a dizer que apegamos o livro desse livro, que é Bíblia, que chamamos como a Bíblia, se pegamos de Gênesis, em versículo, em capítulo, até Apocalipse, nós vamos encontrar a palavra Bíblia. Nunca vamos encontrar. Se você dizer que existe essa palavra Bíblia dentro deste livro, pode me provar, pode me trazer esse versículo e me confirmar. Mas estou a dizer que de fato não existe. De Gênesis até Apocalipse não podemos encontrar essa palavra. Palavra Bíblia não existe nem tão pouco. Essa palavra não encontra. Então, o primeiro ponto que é deixar nas nossas mentes é que percebamos que nunca vamos encontrar a palavra Bíblia dentro da Bíblia. Essa palavra não existe. Temos que ser bem claro. Essa palavra não existe. Não vamos encontrar. Pega do livro de Gênesis, Êxodo, livro de Levítico, livro de Número, livro de Deuteronômio. Não vamos encontrar a palavra Bíblia, outros livros acessivamente. E chega lá até os livros de Salmos, chega até os livros de Provérbios, chega lá até os livros dos profetas. Não vamos encontrar o livro de Jeremias, não vamos encontrar a palavra Bíblia. E chega lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos encontrar lá tendo essa palavra Bíblia. Então, quer dizer, a palavra Bíblia, primeiro ponto, não existe. Isso estamos a dizer, é bem claro, não existe. Então não existe. Então, não existe nem tão pouco.
Então, primeiro ponto, dissemos que a palavra Bíblia não existe dentro da palavra Bíblia Sagrada. Segundo ponto, então, por que colocar esse nome da Bíblia? Por que as pessoas colocaram esse nome da Bíblia? Então, que no segundo vídeo vou falar sobre o significado da Bíblia, mas aqui não quero trazer o significado da Bíblia, quer dizer, por que colocar o nome da Bíblia. E isso eu, como falar que trabalho assuntos bíblicos, não gosto de entrar nos assuntos de teologia bíblica, ou não foi aprofundar o assunto que escrever esse nome porque fez, ok? Mas uma coisa que eu quero fazer percebendo aqui, quer dizer, então por que colocar o nome da Bíblia? Porque não existe a palavra Bíblia, mas temos o próprio nome do livro, a Bíblia. Então, por que colocar esse nome? É o segundo ponto. Primeiro ponto, dissemos, será que existe esse nome? Não existe. Segundo ponto, então, por que colocar esse nome da Bíblia? Porque vê nesse livro, vê o nome Bíblia. Hoje que é Bíblia Sagrada, porque vê esse nome. Assim, vamos lá a resposta. Assim. Porque colocaram o nome da Bíblia porque eles pegaram cada livro que pegaram. Quando falamos que pegamos cada livro e juntaram. Então, quando diz que pegaram cada livro, estou falando, o Gênesis é um livro. O Gênesis é um livro. E Éxodo é um livro. Levítico é um livro. Assim sucessivamente, cada livro. Então, todos eles pegaram cada livro. Mateus é um livro, assim sucessivamente. Então, a Bíblia é um livro. Aliás, a Bíblia ele foi dado esse nome porque foi juntado os livros. Então, significa que existiam vários livros. Então, por isso, na Bíblia encontramos vários livros. Encontramos o livro de Gênesis. Aquele que falamos de Gênesis é um livro. Aquele que falamos de Éxodo é um livro. Aquele que falamos de Levítico é um livro. Perdão. Aquele que falamos de Número é um livro. Aquele que falamos de Deuteronômio é um livro, assim sucessivamente. Então, é um livro. Aquele que encontramos Josué é um livro. Que encontramos Juiz é um livro. Encontramos Ruth é um livro. Encontramos 1 Samuel é um livro. Encontramos segundo Samuel, sucessivamente, 1 e 2 Reis, sucessivamente, Andar é um livro. Encontramos, deixa lá falar no Novo Testamento, encontramos Mateus é um livro. E deixa lá falar um pouco os livros que não falam no Novo Testamento, por exemplo, encontramos Atos é um livro, encontramos Romanos é um livro, encontramos 1 Coríntios é um livro, 2 Coríntios sucessivamente é um livro, Galatas sucessivamente é um livro, até Apocalipse, está tudo, aquilo ali que tu consegue ver, aquele nome está ali em cima de Gênesis é um livro. Então aquelas pessoas pegaram aqueles todos os livros, juntaram e formaram e deveram por formar que eles deram o nome da Bíblia. Então, sobre os estudiosos que dizem que a Bíblia é coleção de 66 livros. E que a Bíblia diz que é a coleção de 66 livros. Anda a dizer que eles juntaram muitos livros para a junção dos livros, depois chegaram a ver que a necessidade que dá o nome da Bíblia. Por causa daqueles livros todos juntaram. Porque disse na primeira parte não podemos encontrar o livro, não podemos encontrar o nome dentro da Bíblia, que é a Bíblia. Então, é um livro. Então, as pessoas juntaram aqueles livros e formaram uma Bíblia. Eles que decidiram para formar na coleção dos livros, ou para entender melhor. Estamos a dizer, os homens, quando juntaram todos os livros, viram que estavam completos, então eles viram que há uma necessidade desse nome que é a Bíblia. Então quer dizer que a Bíblia, a palavra Bíblia não vem de Deus, foi próprios homens que escolheram. São os homens que analisaram, refletiram, viram que esse nome dá para colocar, por causa de ser uma coleção de 66 livros.
Então estamos a dizer a palavra Bíblia não é um nome inspirado, a palavra Bíblia não é um nome que vem de Deus, a palavra Bíblia não é um nome que foi revelado ao homem para escrever a Bíblia. A Bíblia é o homem que vier com a necessidade que possamos colocar esse nome. Então existe muito significado da Bíblia que vou falar no outro vídeo, não aqui. Mas eu só quero fazer próprio para perceber-se que a Bíblia, a palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. A palavra Bíblia não está dentro da Bíblia. A palavra perdão, não se encontra dentro da Bíblia. Também a Bíblia foi o homem juntar os livros, era com uma necessidade do grupo determinado e juntaram os livros, depois vieram um determinado nome que possa dar aquele livro. Deixa lá, vou explicar um pouco. Vou explicar um pouco aqui no ponto 3, para que percebesse melhor. Quer dizer que a Bíblia é um livro que foi traduzido dentro da revelação da palavra de Deus. Estamos a dizer que a Bíblia é um livro que os homens traduziram dentro dos livros inspirados. Quando digo a Bíblia, é um livro de 66 livros, estou a dizer, esse livro da Bíblia foi os homens que traduziram. Quando digo os homens traduzir esse livro da Bíblia, que verá o nome deles que é Bíblia, então eles pegaram a linguagem original. Pega a Bíblia, a palavra original, eles começaram a traduzir a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia... Então o que dizia que a Bíblia foi traduzido numa linguagem original, que a Bíblia foi traduzida para os homens, que a Bíblia, quando falo a Bíblia, estou falando da Bíblia Sagrada, o livro sagrado foi traduzido numa linguagem original, porque a Bíblia foi escrita em uma linguagem original. Então esses homens que escreveram a Bíblia que usamos não foram os homens que foram inspirados por Deus, foram eles que traduziram no livro da inspiração de Deus. Então são esse tipo de coisas que traduziram numa linguagem original. Então, porque a Bíblia, por exemplo, nós usamos a Bíblia, usamos o livro sagrado, por exemplo, nós usamos, agora estou falando em língua portuguesa, estou a usar a Bíblia também da língua portuguesa, de uma linguagem que foi traduzida, de uma Bíblia que é escrita em língua portuguesa, de uma Bíblia que existe várias versões de língua portuguesa, existem versões de João Ferreira, King James, versão de hoje em dia internacional, sucessivamente. Então, para dizer que a Bíblia foi traduzida por homens em vários idiomas. Por exemplo, tem Bíblia tanto na linguagem chinesa, na linguagem da Espanha, na linguagem do inglês, na língua de português, na língua de dialeto, em diversidade de línguas, em francês, italiano, sucessivamente. Mas para dizer que todos esses livros, aliás, a Bíblia Sagrada foi traduzida na língua original, só que outras Bíblias não foi traduzida na língua original, a partir de própria essa Bíblia Sagrada que usamos. Por exemplo, eu posso traduzir a Bíblia hoje para a linguagem minha, então na linguagem minha traduzir a Bíblia, não vou partir da linguagem original, vou partir da Bíblia Sagrada, porque não tenho a Bíblia de uma linguagem original. Porque a Bíblia, a verdadeira, a Bíblia, desculpa, os verdadeiros livros dos homens que foram inspirados por Deus, foram inspirados de acordo à linguagem relacionada com eles. Deixa lá falar um pouco sobre Daniel capítulo 2, versículo... Desculpa, Daniel capítulo 2, versículo... Daniel capítulo 2, versículo... Me desculpa, não Daniel, é Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36, versículo 1 diz assim: então Eliakim, Sebena e Joa disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico,
pois entendemos esta língua. Não fale hebraico, pois assim o povo está sobre os muros entender. Então o povo judeu dizia, o comandante fala aramaico para não entender os outros. Então quer dizer isso, mas tudo. Quer dizer que a Bíblia foi escrita em aramaico, em hebreu e em grego. Então para dizer que em grego foi escrito em 3 línguas, relacionado de acordo com aquele povo daquele tempo que falava aramaico, falava hebraico e falava grego. Não quero trazer esses assuntos de detalhe, não. Só quer dizer que a Bíblia que nós usamos foi traduzida numa linguagem original. Foi um homem que pegou com a Bíblia hebraica, a Bíblia aramaico, desculpa, não vou falar Bíblia, os livros hebraicos, os livros aramaico e os livros gregos. Começaram a ler aquela coisa, o homem que entendia grego, acredito aramaico e grego, começou a colocar, a transformar aquelas palavras na sua linguagem. Da acordo a linguagem inglesa, a linguagem portuguesa, espanhola, sucessivamente. Então, outros livros começaram a traduzir da própria essa Bíblia Sagrada que usamos. Anda para dizer que este livro, isso é para trazer as convicções, quando dizer, a pessoa pode dizer a Bíblia não se encontra na palavra de Deus, não significa um livro errado, não, isso só quer trazer o entendimento das pessoas, dizer que a palavra Bíblia vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, e também dizemos que essa palavra foi dada por causa dos homens juntar todos os livros, ser uma coleção. Isso, senão a pessoa pode ficar com dúvida se eu dizer que a Bíblia não se encontra dentro da palavra de Deus, então como é que pode acreditar de uma coisa que talvez primeiro pode falar porque vamos acreditar dele, perdão, porque vamos acreditar num livro que não é Bíblia, que não encontra a própria palavra. Então quer dizer assim que a própria essa Bíblia disse que foi o homem escolheu o nome, mas é um livro que foi traduzido dentro das línguas originais. Quando fala das línguas originais, está a dizer que foi traduzido dentro dos livros verdadeiros que foram esperados. A pessoa não inventar a Bíblia, isso que pode dizer que não podemos encontrar a palavra Bíblia dentro dessa Bíblia. Não significa que os homens andaram a inventar esse livro, não que andaram a criar duas coisas, não é isso. Eles tudo que está aqui traduzido numa linguagem original. Posso talvez acreditar que foram os primeiros ingleses a traduzir a Bíblia na língua original, ainda não tenho conhecimento desse assunto profundo, mas que foi traduzido numa linguagem original. Ou foi traduzido na língua dos homens que foram inspirados por Deus, porque todas as línguas são originais, não é? Mas quando fala da língua original, estou falando dos livros verdadeiros que foram inspirados dos homens, não que o homem inventou. Então o homem escreveu-se baseado naquele livro, somente o homem só mudou para a linguagem, para outras línguas, porque a Bíblia somente foi escrita em 3 línguas. Não se encontrava em outras línguas, não se encontrava em língua inglesa, língua portuguesa, espanhola, francesa, dialeto, xangana, várias línguas, não se encontrava. Então os homens traduziram para a língua determinada, uma língua com uma pessoa que entendia-se naquela língua. Então isso para dizer que a Bíblia foi traduzida no meio dos livros originais, como aqui falei que é aramaico, hebraico e grego. Grego não fala, está em outros livros, não está nos outros livros, porque está escrito em 3 línguas. Então assim a Bíblia como foi escrito, a Bíblia se baseia em 3 linguagens que foi traduzido. Isso, por isso que eu digo, falo isso para que as pessoas não para que não me leva a mal interpretação da Bíblia, por isso que já provei que não vamos encontrar a Bíblia dentro da palavra sagrada. Nós temos que reprovar este livro. Quando eu digo, será que podemos encontrar a palavra Bíblia? Não que estou reprovar esse livro, não estou dizendo esse livro é fácil, não estou dizendo esse livro é errado, não. Estou falando da própria palavra Bíblia, não vamos encontrar. É por isso que eu falo, não vamos encontrar, por isso eu volto a trazer as defesas da Bíblia, dizer que esse livro também é um livro verdadeiro que foi traduzido dentro deste língua original. Então, esse tipo de coisa que era para percebermos um pouco. Deixa lá ir no 4 pontos. No 4 pontos, depois vou pegar a matéria para compreender melhor sobre esse assunto da Bíblia. Assim, a Bíblia foi, no meu ponto número 4, a Bíblia foi organizada por homens. A Bíblia foi organizada por homens. Quer dizer assim,
A Bíblia foi organizada por homem. A Bíblia não foi organizada por os verdadeiros escritores dos livros ou da Bíblia. Primeira coisa, disse que a palavra Bíblia não existe. Segunda coisa, disse os homens pegaram tudo, juntaram e formaram a Bíblia. Vê que dá para dar o nome da Bíblia. Terceiro ponto, disseram que a Bíblia foi traduzida na linguagem original, os homens que traduziram. Quatro ponto, dizer que a Bíblia foi, os homens foi organizada. A Bíblia não foi organizada por os homens que foram inspirados por Deus. A Bíblia não foi organizada pelo aramaico, grego e hebraico. A Bíblia foi organizada por os homens. Estamos a dizer quando os homens encontraram a Bíblia nos seus tempos. Então os homens pegaram os seus livros. Deixa lá para que tu entendesse em primeiro lugar. Quando diz que a Bíblia foi organizada por exemplo, primeiro foi organizada por livros. Estou a dizer é que, porque vou falar primeiro de livros para que percebamos melhor. Porque quando digo que a Bíblia foi organizada por livros, é que Deus inspirou, ou Deus usou os homens, inspirou homens de vários diversos tempos diferentes. Por exemplo, nós vamos jogar Moisés. Moisés escreveu 5 livros. Então, os 5 livros de Deus só usou Moisés no tempo dele. Moisés, depois, quando escreveu 5 livros, morreu, desapareceu na face da terra. Encontramos o Samuel, escreveu os livros dele, também morreu, o tempo dele desapareceu. Assim, sucessivamente, encontramos os escritores dos livros inspirados por Deus. Por isso diz que a Bíblia não existe no livro. Na Bíblia Sagrada existe livro inspirado do homem, livro inspirado por Deus. Todos os livros que a Bíblia traduziu são livros inspirados. Eles traduziram os livros dos homens que foram inspirados. Os homens organizaram os livros, porque cada um viveu na sua época. Por exemplo, Moisés não viveu no tempo de Jesus, e Samuel não viveu no tempo de Jesus, e os profetas, David não viveu no tempo de Jesus, e Salomão não viveu no tempo de Jesus, e profeta Isaías, e profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta Oséias, profeta Amós, profeta Abuca, profeta Jonas. Não viveram nos tempos de Deus todos esses homens. Mas foram as pessoas que escreveram, porque cada época Deus inspirou os homens para escrever um determinado livro. Moisés escreveu o livro de acordo com o seu tempo. Assim, e vamos no Novo Testamento, encontramos outros homens que viveram com Jesus. Encontramos Mateus, viveu com Jesus, escreveu o livro dele, foi inspirado. Encontramos João, viveu no tempo de Jesus, escreveu o livro, foi inspirado. E mais, próprias pessoas viveu com Jesus, não escreveram no tempo de Jesus, que ainda estava vida, escreveram depois da sua morte. E encontramos Marcos e Lucas, não estiveram presentes, mas estavam no tempo de Jesus também. Escreveram esses livros, foram inspirados. Então estamos a dizer que cada autor escreveu o seu livro na época onde se encontrava, o lugar se encontrava. Porque os escritores escreveram a Bíblia, viveram nos tempos diferentes, como Moisés viveu antes do Cristo, os discípulos viveram com Jesus Cristo, o apóstolo Paulo veio depois do Cristo. Então escreveram nas épocas diferentes, nos tempos diferentes, nas gerações diferentes. Por exemplo, quando fala de época diferente, estou dizendo que outros escreveram antes de 0 do Cristo, escreveram lá. Depois do Cristo escreveram lá, mas tá século 6 escreveram muitos livros. Desculpa, não falar século 6, entre 1 até 100 anos, dentro de 100 anos, esse tipo de coisa. Então, por isso que precisa dizer que são os homens que organizaram. Então, mas dizer, os homens, quando já começam a investigar, eles querem saber os assuntos de Deus. Eles tinham que encontrar, procurar todas as informações, encontrar os livros, os lugares diferentes
que não sei, o próprio chegaram a colocar no mesmo sítio, não sei como é que foi. Ou foi buscar informação, não, buscar a informação, depois eles chegaram a completar a informação completa. Estou a dizer, os homens, para ter a informação completa, tinham que procurar todos os livros. Tinha que procurar o livro de Moisés, tinha que procurar o livro de Samuel, tinha que procurar o livro de Davi, tinha que procurar o livro de Salomão, tinha que procurar o livro do profeta Isaías, assim sucessivamente, o livro de Marcos, o livro de Lucas, de Mateus, o livro de Apóstolo Paulo, o livro de Pedro, assim sucessivamente. Depois pegaram todos os livros, juntaram no mesmo sítio. É quando os homens já começaram a organizar esses livros. Deus não inspirou ninguém para organizar os livros. Porque Deus não inspirou uma pessoa. Inspirou várias pessoas. Não mandou uma pessoa para escrever a Bíblia, para deixar uma linguagem clara. Não mandou várias pessoas para escrever a Bíblia. Mandou os livros, não falar da palavra Bíblia, livro, não mandou uma pessoa para escrever toda a livro que estamos a usar, mandou escrever os livros de determinado tempo, determinada época, de acordo com o local e espaço se encontrava. Porque todas não se conheciam, não chegaram a desconhecer todas, escreveram livros. Que nem sabemos a história de Samuel, nem Samuel não sabe a história de Pedro, sucessivamente. Então as pessoas que pegaram todos os livros começaram a organizar. Os homens pegaram os livros, começaram a ver todos os livros, começaram como ele era. Então eles perceberam que o livro devemos colocar no princípio, começa o livro do Gênesis. Então eles começaram com o livro de Gênesis. Colocar, viram que outro livro dá para nós colocar, segundo o livro de Éxodo, por ver Gênesis é lá onde está o começo de todas as coisas. Então o livro de Éxodo vê que é lá onde está a promessa de Deus que fez Abraão que vai escravidão sobre o povo de Israel há 400 anos. E serão libertos depois de 400 anos, então os homens começaram a organizar dessa forma. Então, por isso organizaram. Então, para perceber da organização dos livros, são os homens que organizaram esses livros. Não foi Deus que organizou. Não foi Deus que inspirou para organizar ver os livros como deviam ser, não. Deus só deu uma pessoa escrever os seus livros, de uma parte, outra pessoa, de um outro tempo. Eu penso que são os homens que organizaram. Os homens pegaram e dizer se ele deve combinar isso, deve combinar com isso. Deixa lá falar, por exemplo, sobre os evangelhos. Por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. As pessoas organizaram. Por que organizaram? Por exemplo, porque colocaram o livro de Mateus em primeiro lugar. Não significa que o Mateus foi o primeiro que escreveu o livro, não. Eles organizaram aquele porque vieram logo. Mateus trata assunto relacionado com os judeus. Porque Deus tinha a missão de Deus, o Cristo veio através do judeu. Ou Deus, a sua promessa sempre foi com o povo de judeu, antes de atingir os gentios. Por isso vieram que há uma necessidade que esse livro seja o primeiro. Porque se tivesse colocado outro livro, não vamos compreender o plano de Deus. Porque nós compreendemos o plano de Deus, dependemos dos judeus. Por isso organizaram, colocaram primeiro os judeus. Depois veio o livro de Marcos. Por que veio o livro de Marcos? O livro de Marcos, não que também ele escreveu antes do outro, é que o livro de Marcos ele se trata de romanos, porque os romanos que governavam os judeus. O Marcos governava os judeus. Os judeus eram governados para os romanos, por isso logo ver que o livro devemos colocar o segundo. O livro do Marcos não faz sentido colocar o livro de Lucas, deixar Marcos quando o povo de Israel estava embaixo do comando dos romanos. Depois saímos, por exemplo, pegaram o livro de Lucas, colocaram o livro de Lucas primeiro, porque o livro de Lucas vieram que Jesus, a missão de pregou os judeus em primeiro lugar. Então, quando o judeu não estava, ele ofereceu espaço com Jesus, que saiu foi pregar aos gentios. Por isso, Lucas é o livro que se trata de gentios, por isso foi o terceiro livro, por ver que se tivesse colocado Lucas no primeiro livro, íamos ficar confuso. Depois colocar Mateus ia ficar confuso. Então, por isso, Lucas veio terceiro, porque a missão de Jesus primeiro foi para pregar para o evangelho, para o povo dele. Por Jesus Cristo, quando fala, os apóstolos dizem que vocês não vão para outros, além das ovelhas perdidas, no Mateus capítulo 10.
para ele nos provar que o assunto não é principal para os judeus. Então, estou falando da organização dos livros para entender. Então, por isso ele começou a ir já pregar os gentios quando viram que o povo dos judeus não estava a lhe dar espaço, não estava a acreditar nele. Então, ele saiu, foi pregar outras coisas. E por que depois colocaram o livro de João, por exemplo? Eles colocaram o livro de João como quarta parte, porque o livro de João ele já fala sobre para as igrejas ou para todo mundo. Eu posso dizer que já fala a natureza do Cristo e que não a natureza da metade da terra. Ele é um livro que fala para a percepção de todos, já não importa os judeus, é para conhecer que realmente o Cristo não era um humano simples, era um homem também de uma outra parte, e do divino também. Então, só esse tipo de coisa. Não vou entrar lá em detalhe, que eu posso levar tempo, não é? Você entrar na arte, porque o Gazaraco, estará a levar tempo. Andava a dizer que talvez são organizações, só para ver, por exemplo, os livros da apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve com Jesus Cristo, mas devia colocar os livros da apóstolo Pedro, mas não fizeram isso, foi pelo contrário. Mas eu não vou estar a explicar isso, porque posso depois já sair no meu foco. Só quero dar um pouco esse exemplo do quatro evangelhos para que percebamos um pouco da organização dos livros. Estou a falar isso por causa da organização dos livros. Da organização dos livros. Se, por exemplo, tu vais nos livros do Velho Testamento, por exemplo, vamos falar do livro de Neemias. O livro de Neemias está atrás do livro dos profetas de Daniel, quando o livro de Neemias deve estar à frente do livro dos profetas, só para ver. Mas como eles fizeram a organização assim mesmo, mas estou a falar da sua coisa como está. Por Neemias, eles votaram no tempo do Renato, votaram no tempo do Renato, do rei Dário, que estava com o rei Dário já tinha conquistado Babilônia. Tá, mas ok, vamos ser isso. Estou a dar exemplo para que percebamos melhor. Então, para dizer que a Bíblia foi organizada por homens. Então, os homens que eles organizaram a Bíblia. Eles vieram que há uma necessidade que possa organizar a Bíblia. Eles começam a organizar a Bíblia em livro. Depois, outro ponto da organização da Bíblia. Primeiro, organizar a Bíblia por livro. Segundo, organizar a Bíblia por livros. Desculpa, por capítulos. A Bíblia não estava... Desculpa. Os livros... inspirado, não estava organizado em capítulo, não estava organizado em capítulo, nem livros. Foi o homem que organizou o capítulo, não foi o homem que foi inspirado por Deus, dizer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Por exemplo, quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, vamos entender o Gênesis capítulo logo, se trata sobre a criação de Deus. Por isso o homem viu que esse pode ser um capítulo sobre a criação de Deus. Quando vamos no capítulo 2, encontramos o descanso de Deus, o término da obra de Deus. O homem disse que aqui posso terminar, falar em ser o outro capítulo. Vamos tratar sobre a terminação da obra de Deus, o descanso de Deus. Quando vamos no terceiro capítulo, por exemplo, vamos ver que esse aqui é o terceiro capítulo, porque já é o outro assunto, não trata mesmo. Por exemplo, o capítulo 3 não trata sobre a criação de Deus. O capítulo 3 não trata sobre Deus. Aqui podemos tratar sobre o homem, o pecado do homem. O homem como pecou tudo. Por exemplo, eles vieram que para no capítulo 4 não poder juntar com o capítulo 3, porque vieram para no Gênesis capítulo 4 se trata sobre Abel e Caim. Por capítulo 3 não tem nada a ver com Abel e Caim, não foi Abel e Caim que cometeram o pecado. Então foi Adão e Eva. Por isso vieram que tem que ser outro capítulo, porque aqui só se fala de duas pessoas de Adão, de Caim e Abel. Capítulo 5 verá poder ser outro assunto, já fala da descendência, de Adão, fala de Enoque, ver que é outro capítulo. Acessivamente o capítulo 6, por isso o capítulo 6 vai ver que fala sobre a maioridade dos homens, acessivamente. Principalmente no Gênesis capítulo 2, vai encontrar que Deus pode chamar Abraão, é outra, só precisa saber escrever uma outra história. Então, os homens dentro do livro começaram a dividir em capítulos para organizar, para que nós sabemos que esse capítulo estamos a tratar sobre, porque se não tivesse organizar em capítulos, nós já vamos misturar tudo, nós sabemos dividir. E eu não sabia que esse assunto é específico nessa área. Por isso os homens começaram a dividir em capítulos.
foram os homens que dividiram em capítulos. Vieram em Mateus capítulo 1 que se trata da genealogia de Jesus ou da origem de Jesus, como que Jesus veio, para ver como se trata da descendência de Jesus ou das origens de Jesus, só que pode ser capítulo 1. Capítulo 2 se trata sobre o nascimento de Jesus. Aqui como se trata sobre o nascimento de Jesus, só podemos tratar sobre esse assunto, como é que foi o nascimento dele. Capítulo 3, eles vieram aqui para o assunto como se trata de João Batista. João Batista fala, podemos fazer outro capítulo, como é João Batista se tratar aqui. Capítulo 4, eles vieram aqui para Jesus está se tratando do assunto que está se tentando com Satanás. Até aqui podemos tratar o assunto de Jesus com Satanás. Até vamos dividir ser um capítulo. Então, são esse tipo de coisas que dividiram o livro. O próprio livro começa a dividir capítulos, organizar em capítulos, para que e nós sabamos dividir as coisas. Eles não tinham vez de colocar esse capítulo, nós sabemos dividir as coisas, nós vamos fazer tudo, salada, misturamos com tomate, com cebola, tudo dizemos, é a mesma coisa. Então, os homens organizaram por causa disso, para que nós possamos compreender. Depois, em versículos, são os homens que também organizaram os versículos. A Bíblia é hebraico, é aramaico, grego, não vê em divisão de versículos. Foram os homens que dividiram em versículos. Por exemplo, quando vamos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que para Deus criou o céu e a terra. O homem, ele viu, aqui está falando, Deus criou o céu e a terra. Quando entra no outro passo, ele vê que a terra estava sem forma, estava vazia sem forma. Então vamos dizer que para não, aqui no primeiro está se tratando outro assunto. Aqui no segundo outro assunto. Então vamos dividir essa parte primeiro e dizer que é um capítulo, é um versículo que se trata sobre que Deus criou o céu e a terra. O segundo se trata a estado da terra como estava, é outro capítulo. Terceiro terço que começa a tratar que Deus começa a entrar ação na sua obra. Depois vê no Gênesis que Jesus, no segundo dia, no terceiro dia, o que criou esse tipo de coisas. Porque se não tivesse dividir os homens em capítulos, não vamos compreender nada. Não vamos perceber nada da Bíblia. Os homens começam a colocar em capítulos. E também os homens são eles que organizaram versículos e pontos de interrogação. Se não estou enganado, já não vem na memória. Se não estou falhado, se eu falhei, peço fazer um comentário que cometeu erro. Se não estou enganado, a linguagem hebraica não tem vírgulas. Se não estou enganado, não tem vírgulas. A própria língua hebraica parece que não trabalha com vírgulas. Mas foi o homem que colocou as vírgulas, foi o homem que colocou os pontos. Isso aqui é uma pergunta, isso aí é o final, isso aqui é imperativo. O que é tudo as coisas, aqueles pontos que estudamos na escola. Então foram os homens que organizaram versículos, são os homens que organizaram pontos também sobre o assunto. Porque nós não vamos entender que está se fazer uma pergunta aqui é o que é esse tipo de coisa. E outra coisa, foi o homem que colocou temas dentro da Bíblia. Você vai ver, a Bíblia tem vários tipos de temas diferentes. Você vai ver, se usa a Bíblia, por exemplo, de King James com a Bíblia de Joffre, os temas todos são diferentes. Os temas não foram inspiração, não inspiração não se encontra na Bíblia original hebraico. Foram os homens que colocaram os temas para que logo o tema nos chama a atenção que está se tratar aqui. Por exemplo, quando vai no Gênesis capítulo 1, logo se você encontra o tema diz a criação de Deus, logo estamos a entender que se trata sobre a criação de Deus. Então isso quer dizer que é um dos temas. Então os homens dividiram os versículos, os homens dividiram os livros, os homens dividiram os capítulos, os homens dividiram os pontos de interrogação, os pontos, os homens dividiram, colocaram os temas também. Se pega outro Bíblia, vai ver que os temas estão um pouco curtos, outros não estão um pouco curtos. Porque os temas é aquilo que nos chama mais a atenção que está se tratar aqui. São esse tipo de temas. Então,
E que isso quer levar para que nós possamos compreender sobre o assunto quando fala sobre a Bíblia. Dizer que aqui não estou para reprovar a Bíblia, estou a trazer para compreendermos sobre de onde que vem a Bíblia, ou porque e como é que a Bíblia existe. Não estou a falar da Bíblia é original, ou não estou a falar os livros. Esse é o assunto, vou tratar outro dia, mas aqui só quero tratar a palavra Bíblia aqui. A palavra Bíblia. Então, mas isso tudo estou a falar por causa do quê? Por causa muitos cristãos não conseguem defender esse assunto. Então discute com as pessoas porque essa Bíblia, porque foi escrito, outro assunto que não falei aqui, por exemplo, porque essa Bíblia está errada, porque isso que está a contradizer esse tipo de coisa. Então só o assunto que vamos estudar outro dia. Então se fala para os cristãos, você sabe que defenda a verdade. Porque quando nos encaramos com os pecadores, os religiosos, eles querem a razão de provas. Como conforme já falei várias vezes sobre a prova, a Bíblia que nos já prova esse tipo de coisa. A Bíblia fala tudo, a Bíblia defende, não é nada que não defende. Mas por falta das profundidades dos conhecimentos acabamos, ficamos com ponto de interrogação. Não sabemos responder. Então, quer chegar aquela questão, porque a Bíblia para um livro que falhar o livro do homem, porque esse tipo de coisa todos. Então para dizer que a Bíblia foi organizada pelos homens, foi traduzida pelos homens. A Bíblia foi dada pelo homem, o nome da Bíblia, mas foi traduzido nos livros originais. Foi organizado por homens por ver que os livros originais não se encontravam em organização, só os livros inspirados. A Bíblia foi organizada por homens porque ele sabia que nós não íamos entender sem organização. Da mesma forma que se organiza uma disciplina da escola, a Bíblia se os homens também organizaram. Temos matemática, mas na matemática aprendemos muitas coisas. Aprendemos adição, subtração, divisão, multiplicação, triângulos, esse tipo de coisa, etc. Muitas coisas na matemática. Então, as pessoas dividem em capítulos, dividem em temas, dividem em tópicos, muitas coisas. Então é assim como a Bíblia. Então isso também para que fazer perceber os pecadores que de fato a Bíblia é um livro que foi traduzido dentro do livro original. Tudo que eu falo dentro do livro foi traduzido dentro do livro de Deus. Os livros inspirados do próprio Deus, o livro que foi dado por Deus. Então, são esse tipo de coisa para que percebamos, compreendemos a Bíblia. Temos noção da Bíblia. Porque não sei quem começa com esse tipo de organização, tudo. Falando, não sei, foram os franceses, os primeiros franceses, não sei. É por isso temos aquele tipo de... Às vezes ainda encontramos determinados erros na Bíblia. Nunca a Bíblia está errada. É porque a tradução das pessoas acabou se perder no caminho. Imagina eu pegar a língua portuguesa e traduzir a minha linguagem. Posso ter dificuldade, posso cometer o erro que está errado no livro que eu traduzir. O problema é que estou a traduzir. É isso que está acontecendo, esse tipo de codeiros. Por isso acaba já os cristãos não acabam de defender esse tipo de coisa, por não ter noção como é que funciona. Ok, vou parar por aqui. Então estou a trazer essa mensagem para que nós compreendamos, percebamos, para entender os pecadores, também entender os religiosos, que este livro vem traduzido do original. Este livro não se encontra na Bíblia, mas o livro traduzido do original, diferente dos seus livros religiosos. Que só o homem pegou, escreveu, aí entendeu, escreveu. Então, assim mesmo, que Deus possa nos abençoar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.